Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Espaço Ciência e hoje nós viemos trazer algumas questões para vocês ficarem realmente tranquilos, porque a prova não é um bicho de sete cabeças, não é o seu maior inimigo, e sim a prova que vai te levar para a Marinha, para os cargos aí de aprendizes marinheiros. Então fiquem tranquilos, nós não iremos demorar muito aqui nesta conversa, digamos assim, que não é assim uma revisão muito longa, e sim apenas algumas questões que a gente tirou do banco de dados aí do Colégio Naval, apenas para tranquilizá-los, para você fazer uma boa prova com alguns assuntos que eu acho que são pertinentes aí para você, tá? De antemão, já desejo a vocês que façam uma boa prova, que vocês coloquem todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo dessa jornada essa árdua, mas que foi de qualidade. Se vocês assistiram os nossos vídeos, os vídeos do professor Marton Pires aqui no canal, dos outros colegas, de outros canais, Física 2.0, Praticando Matemática, Marcelão da Química, enfim, vários outros professores também têm materiais para o EAN. Então, você não tem muita desculpa para dizer que não teve acesso aos melhores materiais para você conquistar a sua vaga. Bem, vamos parar de enrolação e vamos adentrar nas questões propriamente ditas, tudo bem? Vamos pegar aqui uma questão que eu não lembro qual foi o ano, mas é a questão 35 aí, e é do Colégio Naval. Veja que eu estou trazendo questões do Colégio Naval porque é da mesma instituição que elabora a prova de vocês, tá? Que é a própria Marinha. Tu diz o seguinte: observe a figura a seguir, que apresenta a aparelhagem utilizada comumente, tá, em laboratórios para a realização da destilação simples. Então ele já traz a primeira informação relevante. Professor, qual é essa informação relevante? Então a primeira informação relevante ele trata aí da destilação simples. Nós já estamos careca de saber o que é essa fulana destilação simples. Nós vimos aí que destilação simples é para mistura homogênea, tá? Digamos assim. Então a destilação ela pode ser simples ou pode ser fracionada. Nesse caso, ele já te disse que aqui é uma aparelhagem, tá? Aqui é uma aparelhagem para a destilação simples, ou seja, nós temos aqui uma mistura homogênea, que seria a amostra aí, beleza? Então você já descartaria aqui as misturas que são heterogêneas, por exemplo, a letra A, água e areia, você já descartaria. Água e óleo, você já descartaria. Água e gasolina, você já descartaria. E água e limalha de ferro, você já descartaria, beleza? Então, com apenas uma informação, você seria capaz aí de marcar a alternativa correta, porque aqui nós estamos diante de uma destilação simples, geralmente para mistura homogênea, sólido, líquido. E dentre as alternativas onde eu tenho uma mistura homogênea, sólido, líquido, é a letra C, água e sal dissolvido, tá? Muito tranquilo, muito fácil. Questão 36. Ao aquecer o iodo no becker, coberto com vidro de relógio, o vidro de relógio é esse aqui, galera, ó, esse vidro que está aqui em cima aqui. Após certo tempo, observa-se que seus vapores ficam roxos, Aqui nós temos aqui uma estrutura, uma aparelhagem para justamente aquecer o iodo, beleza? O iodo, em condições ambientais, ele se apresenta aí no estado sólido. Então veja que eu tenho uma substância no estado sólido em que eu aplico uma fonte de calor, onde que eu aplico um aquecimento e nós observamos que ele passa aí do estado sólido para o estado gasoso, tá? Esse vapor aqui é roxo que ele está te dizendo aqui. Então nesse caso aí nós estamos diante de um processo de mudança de estado físico chamado de quê? Sublimação, beleza? Isso também acontece, por exemplo, com as pedras de naftalina, aquelas que você coloca aí
dentro do guarda-roupa. Eu até costumo brincar com a galera nas aulas aí, que você coloca a naftalina na roupa e com o tempo ela vai diminuindo. Aí muita gente pensa que acontece o seguinte, a barata vai lá, aí começa a chupar a bolinha de naftalina, aí vai ficando pequenininha, depois a barata morre, né, envenenada. Mas não é assim não, pessoal, não é porque a barata chupa lá a pedra de naftalina, é porque ela passa justamente do estado sólido para o estado gasoso, por isso que ela vai diminuindo de tamanho. E justamente esse vapor que é lançado no guarda-roupa ali, é que entra na traqueia desses animais, desses bichos, digamos assim, desses insetos, dessas bagaças todas, e elas morrem aí, elas morrem dessa forma, beleza? Então, esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de sublimação, letra C, beleza? As demais nós já sabemos o que significam, tá? Questão bem simples, bem tranquila também. Voltamos aí para uma outra prova do Colégio Naval, que eu esqueci de colocar o ano, mas tudo bem, o importante é que é o conteúdo que nós estamos passando a vocês. Diz o seguinte, massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades. Nesse caso aqui, nós estamos falando de propriedades gerais da matéria. No próprio conceito de matéria, pessoal, ele já traz algumas propriedades, né? Qual seria aí o conceito de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, então tem massa e ocupa lugar no espaço. Então a capacidade de ocupar lugar no espaço é uma propriedade chamada de extensão, tá? Então, a capacidade que um objeto, que uma substância tem aí de ocupar lugar no espaço é a extensão. E a massa seria justamente a quantidade de inércia existente aí no corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Tudo tranquilo? Impenetrabilidade. Impenetrabilidade é justamente quando, por exemplo, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Isso aí pode ser tanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, quanto no estado sólido. Tá? Imagine, por exemplo, um prego que você enfia na parede. Quando você enfia um prego, o prego adentra na parede, aquela parte lá do barro lá, ela tem que se sair. Porque para o prego ocupar aquele espaço, tem que tirar aquele barro lá. Só lembrar daquela máxima, 2 pés não podem ocupar o mesmo sapato. Desde que esse sapato tenha a mesma pontuação do pé, claro, né? Se for um sapato bem enorme, você pode colocar aí vários pés, né? Então, aqui nós temos exemplos de propriedades gerais. Então, propriedades gerais, pessoal, são aquelas inerentes a qualquer tipo de matéria, tá? São exemplos de propriedades gerais da matéria, massa, extensão, impenetrabilidade, né? O volume. Como o próprio nome já sugere, são propriedades gerais, inerentes a toda e qualquer matéria. Tudo tranquilo? Então o gabarito seria a letra D, tá? A letra D, propriedades gerais. Questão 38. Diz o seguinte: considere as seguintes misturas heterogêneas de sólidos. Número 1, amendoim torrado e suas cascas. 2, serragem e limalha de ferro. 3, areia e brita. Aquele que é justamente os processos mais, vamos dizer assim, mais corretos para você separar esses componentes, beleza? Então, vamos usar aqui, pessoal, o raciocínio lógico. Professor, eu não sei nada de separação de mistura. Como é que eu devo pensar? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro você tem que partir para as alternativas para ver o que realmente você pode aproveitar. Beleza? Por exemplo, amendoim torrado e suas cascas. Você imagina você fazer isso por peneiração? Você pegar uma peneira? Claro que não, né, pessoal? Não tem, porque às vezes as cascas são um pouco grandes, o amendoim é grande, então na peneiração você já descartaria de cara. Peneiração, corta. Vamos aqui para destilação. Você usaria a destilação para amendoim torrado e suas cascas? Primeiro que destilação
é para mistura homogênea. Então, B já descartaria, beleza? Levigação. Você utilizaria a levigação? A levigação já seria, por exemplo, um arraste por um líquido corrente, né? Usar justamente a correnteza para você fazer essa separação. Se você, por exemplo, colocar amendoim e a própria casca, vai embora na correnteza, é tudo, né, cara? Beleza? Então vamos aí. Então você, obviamente, você utilizaria aí a ventilação. Até porque a gente observa que o amendoim é mais denso do que as próprias cascas. Se você joga para cima, o vento vai, bate e leva a casca, tá? Então seria, obviamente, aí a ventilação. Então a gente até marcaria o gabarito aqui, letra C, mas vamos ver o restante. Serragem e limalha de ferro. Veja que você tem misturado serragem e limalha de ferro. Se você pôr água, o que vai acontecer com a serragem? Ela vai flutuar, tá? Então, perfeitamente, você utilizaria aqui a flutuação. Por último, areia e brita. Você pegou tudo junto, areia e brita, você pode aí peneirar, obviamente, a areia vai passar e vai ficar apenas a brita em cima. Então, não tem como errar uma questão como essa. Se você utilizar o raciocínio lógico, se você utilizar o bom senso, você marca a alternativa correta sem titubear, beleza? Então, o gabarito aí seria a letra C de coração. Questão 47, muito interessante, muito boa essa questão, tá? Diz o seguinte, considere os seguintes sistemas abaixo. Nós temos o sistema 1 e o sistema 2. No sistema 1, eu tenho água sólida, que é o gelo, e eu tenho a água líquida. No sistema 2, eu tenho óleo e água. A pergunta é, os sistemas 1 e 2 correspondem respectivamente. Pessoal, o sistema 1 seria uma mistura heterogênea? Aí você vai lá no meu vídeo de substâncias e misturas e veja o conceito. Primeiro, que vem a ser uma mistura. Mistura é um conjunto de duas ou mais substâncias diferentes. Então aqui nós não temos uma mistura, pessoal, porque aqui eu tenho substâncias iguais, H2O e H2O, tá? Então, aqui nós temos uma substância pura, beleza? Se não é uma mistura, então é uma substância pura. Mas o sistema, ele é heterogêneo. Isso acontece muito, de o sistema ser heterogêneo, mas a substância é pura. Como assim, professor? Não entendi nada. Preste bem atenção no primeiro recipiente. Eu tenho água e gelo. Você consegue vislumbrar olho nu que há realmente fases aí distintas, que a do gelo e a da água. Então, é um sistema heterogêneo. No entanto, a substância ela é pura. Por quê? Porque ela não é uma mistura. Então, você não pode dizer que é uma mistura heterogênea, porque não é uma mistura, e sim uma substância pura. Beleza? Eu posso ter um sistema heterogêneo que não é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Tá certo? Eu tenho aqui nesse caso um sistema heterogêneo e uma substância pura. Então, se você já descarta, não é mistura homogênea, não é mistura heterogênea e não é mistura homogênea. Porque não é mistura, então não é nem homogênea e nem heterogênea. Tudo tranquilo? Agora, se você vier aqui no sistema 2, você observa que eu tenho duas substâncias diferentes. Então, é uma mistura. Mas qual tipo? Uma mistura heterogênea. Então, o sistema é heterogêneo e a mistura também é heterogênea. Então, nesse caso, galera, então seria o gabarito aí a letra C de coração. O sistema 1 é uma substância pura e o sistema 2 é uma mistura heterogênea. Tá? Gabarito aí, letra C de coração. Então, veja que a letra E não pode ser, porque está dizendo que o sistema 2 é uma mistura homo, e não é homo, não é homossexual, tá? É heterogênea. Tudo tranquilo? Água e óleo, ninguém tem dúvida que é heterogêneo, beleza? Muito simples, muito fácil.
Vamos aí para mais uma questão também interessante, diz o seguinte: os elementos AX, os elementos BX mais 1, tá? Os elementos ICX mais 2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, se pertencem ao mesmo período, eles estão aqui na horizontal. Sendo assim, se B, olha só, B, está dizendo que B, vamos dizer que B esteja bem aqui. B é um halogênio. Halogênio, galera. Se é um halogênio, é da família 7A. Nós já vimos que isso significa que tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, veja que B, pessoal, é X mais 1. E A é X. Então, A está no grupo anterior. Tá? Se está no grupo anterior, qual é o grupo anterior? O grupo anterior é aquele que tem 6 elétrons na camada de valência, beleza? Que é os dos calcogênios, beleza? Então, esse grupo aqui seria dos calcogênios, que é os 7 poloneses, ou os 7 porquinhos. E o outro, veja que é X mais 2, que é o C. Então, depois dos halogênios, nós temos aí os gases nobres, beleza? Então, aqui nessa coluna aqui, nós teríamos os gases nobres, tá? Tem justamente 8 elétrons na camada de valência. Então, veja lá, letra A. É correto afirmar que A tem 5 elétrons? Não, A não tem 5 elétrons, A tem 6 elétrons no último nível. Então, você já descarta a letra A. Letra B tem 6 elétrons no último nível, até aqui está correto. E C tem 2 elétrons no último nível. Não, a grande maioria tem 8 elétrons, tá? Com exceção do hélio aí, tem 8 elétrons no último nível, tá? Uma questão aí que poderia suscitar aí uma reclamação por parte dos candidatos, tendo em vista que o hélio aí tem 2 elétrons, mas tudo bem. Letra C, A é um metal. Pelo contrário, pessoal, se ele está bem à direita da tabela periódica, seria um não metal. Então, você também já descartaria. E a letra E é um calcogênio, justamente os 7 porquinhos. E C é um gás nobre. Então, seria a letra E de elefante. Pessoal, trouxe só algumas questões para vocês ficarem aí tranquilos, tá? Porque a prova, veja que a prova do Colégio Naval, eu diria que é um pouco mais trabalhada do que a do EAN. Veja que a do Colégio Naval não está nem tão difícil assim. Imagine a sua prova para você gabaritar. Você certamente vai gabaritar a parte de química, a parte de física, tá? E correr para o abraço. Vamos para mais uma questãozinha. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas. Vamos lá para os conceitos. São formados pela ligação entre ametais e o hidrogênio. Geralmente isso aqui é o quê? Covalente, né? Então tá errado. Letra B. São encontrados na natureza no estado líquido. Geralmente, pessoal, são encontrados aí no estado sólido. Vide aí, geralmente, tá? Vide aí, por exemplo, o cloreto de sódio. Você encontra ele aí no estado sólido. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Pelo contrário, pessoal, são altos pontos de fusão e de ebulição. Letra D. São duros e resistentes a impactos. Pelo contrário, e nem resistentes. Só ver a questão do sal, que ele é um pouco quebradiço. Letra E. Apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. É a letra E, o nosso gabarito. Pegue, por exemplo, um recipiente que tenha água e coloque sal. Coloque um eletrodo, coloque aqui uma placa, né? Instale aqui um fio elétrico, né? E coloque depois ligado a uma bateria, uma fonte de energia. Você vai ver que essa lâmpada vai ligar, porque realmente esses compostos iônicos aí, eles têm alta condutividade, passa corrente elétrica. Então, galera,
essas aí são algumas características das ligações de compostos que possuem ligações iônicas para você aí levar para a sua prova, beleza? Então essas aqui são algumas questões para você ficar tranquilo, para você ir para a prova com calma e buscar a tão sonhada aprovação. Veja que não teve nenhum xingamento nesta aula, beleza? Então vamos lá, fazer uma frase para vocês aqui muito bonita, para vocês refletirem e irem aí de boa para a prova de vocês. Então os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Então se você persistir, se você continuar, você vai chegar aonde você quer chegar. Por exemplo, se não der desta vez, se você tem a idade para isso, você faça de novo e de novo até conseguir. Samuel Johnson é o pensador desta frase, muito interessante. Se quiser triunfar na vida, faça da perseverança a sua melhor amiga, da experiência o seu conselheiro, da prudência o seu irmão mais velho e da esperança o seu anjo da guarda. Joseph Addison. Então, uma frase belíssima para vocês. Então, boa prova a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.